TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 7 de novembro. Hoje daremos destaque às consultas com os psicólogos, como que funciona o tratamento, o apoio da família é importante, por que procurar um especialista? Tudo isso no programa de hoje. Ainda no programa você vai acompanhar que a previsão para a inflação aumentou 0,2 pontos no mês de setembro. A indicação foi feita, o levantamento foi feito pelo Banco Central. O Ministério da Saúde lançou um Plano Nacional de Detecção e Prevenção da Poliomielite. Neste ano, a cobertura vacinal atingiu pouco mais de 70% do público-alvo. Ainda no programa de hoje você vai conferir que os antecedentes de emprego recuaram 4 pontos, aponta a Fundação Getúlio Vargas. Isso vem em consonância também com a diminuição aí na retomada econômica. Além disso, a gente vai trazer para você que o governador Cláudio Castro visitou a 34ª Feira de Exposição de Gramado. Isso, é lógico, para trazer aquela leveza durante a nossa programação. Notícia e informação na busca pela saúde mental e pela qualidade de vida. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, boa tarde. Nós começamos esta edição do Correio Petropolitano Debate com um tema importante. A vacinação contra a poliomielite é um tema relevantíssimo e que a gente tem debatido aqui no programa. Na noite do último domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista à Voz do Brasil, orientou os pais e responsáveis a levarem seus filhos para se imunizarem contra a poliomielite. De acordo com o ministro, abre aspas, não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais existe vacina há tanto tempo. Fecha aspas, foram as palavras do ministro. E a gente permanece nesse tema porque a pasta lançou um plano nacional de detecção e prevenção contra a doença. O plano poliomielite, e você acompanha agora. O Ministério da Saúde lançou na última terça-feira, dia 1º, o Plano Nacional de Resposta a Evento de Detecção de Poliovírus e Surtos de Poliomielite. A ação da pasta se trata de uma medida preventiva, já que os países da América Latina se encontram no mapa de alto risco para o surto da doença. O cenário mundial para o vírus preocupa autoridades brasileiras, pois o país não conseguiu chegar à meta da campanha nacional de vacinação contra a polio neste ano, que era de 95%. Apenas pouco mais de 60% das crianças de até 5 anos foram vacinadas. Entre as atividades prioritárias do plano está a investigação de eventos ou surtos da polio, a vacinação, a comunicação sobre a doença para a população e a capacitação de profissionais de saúde. O cronograma do plano prevê que a capacitação dos profissionais de saúde ocorra no primeiro semestre de 2023 e que as medidas de combate ao vírus da poliomielite também entrem em vigor na primeira metade do ano que vem. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até o momento, 72,57% das crianças brasileiras tomaram a vacina contra a poliomielite. No estado do Rio de Janeiro, a imunização atingiu apenas 50,92%, metade do público-alvo. Em Petrópolis, até o momento, 57,37% das crianças foram imunizadas. Em Paraíba do Sul, 54,85%. Em Nova Friburgo, 52,22% do público-alvo foi imunizado. Em Teresópolis, 49%. E em Três Rios, 51,83%. Ou seja, a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro, como por exemplo, Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, com pouquíssima adesão à vacinação contra a poliomielite.
A vacina está nos postos de saúde, está disponível para a população. Então você pai, você responsável, leve seu filho, leve seu sobrinho para se imunizar. A gente quantas vezes comentou aqui no Correio Petropolitano Debate sobre esse tema. Inclusive, de novo, o Brasil perdeu o seu certificado de erradicação contra o sarampo por conta justamente da baixa adesão à vacinação. O sarampo que inclusive também tem vacina pronta nos postos de saúde. Então, procure um tempo, pede uma folga ou para pegar um pouquinho mais tarde no trabalho, converse com seu gerente, com seu patrão, com seu supervisor, de alguma forma para liberar aí uma saída rápida para levar o filho, para levar o sobrinho no posto de saúde para se imunizar contra a poliomielite. É rapidinho, sem dor e, lógico, faz muito bem às crianças aí que precisam ficar protegidas contra a paralisia infantil. Tema sempre importante que a gente vai continuar abordando aqui caso esses índices não aumentem. Ainda sobre saúde, o boletim Infogripe, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou para o aumento de casos associados aos vírus sincicial respiratório em crianças de 0 a 4 anos. São Paulo é o estado com maior número de casos positivos de influenza A nas últimas semanas. O VSR prevaleceu entre os casos como resultado positivo nas últimas 4 semanas epidemiológicas. E o estudo continua apontando para a queda no predomínio do vírus SARS-CoV-2, que é a Covid-19. Nesse período, a prevalência entre os casos com resultado positivo para vírus respiratório foi de 19,9% para a influenza A, 0,6% para a influenza B, 26,4% para a VSR-F e 26% para a Covid-19. Mudando de assunto, a gente vai falar agora um pouco sobre economia, porque a projeção da inflação subiu 0,2% no mês de outubro. Para o ano que vem, a projeção aponta também que a inflação vai estar acima da meta estipulada pelo Banco Central. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,61% para 5,63% para este ano. A estimativa consta do Boletim Focus desta segunda-feira, dia 7 de novembro. Pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 4,94%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação entre 3,5% e 3%, respectivamente. A previsão para 2022 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2% e o superior é de 5%. Da mesma forma, a projeção do mercado para a inflação de 2023 também está acima do teto previsto. Para 2023 e 2024, as metas fixadas são de 3,25% e 3%, respectivamente, também com os intervalos de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, para 2023, os limites são entre 1,75% e 4,75%. Esse cenário, inclusive, a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate que as taxas de juros e a inflação para o ano que vem devem subir um pouco aí comparado ao ano de 2022. Enfim, é necessário ficar atento aí nesses números, nessas questões, impactam muito a vida e, lógico, o bolso de nós brasileiros. Mas ainda sobre economia, nós vamos falar da geração de empregos. O levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, apontou que o antecedente de emprego, que analisa o cenário para os próximos meses, recuou 4 pontos no mês de setembro.
O indicador antecedente de emprego, IAEMP, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 4 pontos de setembro para outubro deste ano. Com isso, o indicador chegou a 79,8 pontos, o menor nível desde abril deste ano, que foi de 79,5 pontos. O índice, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, busca antecipar tendências do mercado de trabalho para os próximos meses, com base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e serviços. 6 dos 7 componentes do IAEMP tiveram queda, com destaque para a tendência dos negócios, emprego previsto e situação atual dos negócios da indústria. De acordo com especialistas, a retomada econômica tende a perder força para 2023. O que é preocupante, na verdade, mas a gente espera aí com a chegada do fim do ano, temos também a Copa do Mundo, Natal, Ano Novo. São períodos em que há um aumento aí na demanda pela mão de trabalho, pelo menos de maneira temporária, aqueles empregos de 3, 4 meses, por conta do aumento das vendas, por exemplo, para esses períodos. Pode ser que essa retomada, essa geração de empregos, aí, esses antecedentes, mostrem um cenário mais otimista nos próximos levantamentos que serão realizados pela Fundação Getúlio Vargas. E lógico, a gente lembra que no início do ano, fevereiro, tem carnaval também, o que de alguma forma aumenta aí a demanda, a procura pelo comércio, pelos serviços. Setor de turismo também é muito impactado durante esse período, assim como o Ano Novo, o Natal, por exemplo. Então, a expectativa é que a gente tenha aí, a gente espera que seja um período pequeno, que esse índice apresente um recuo e que para os próximos meses a gente tem aí uma geração de empregos, uma expectativa para a geração de empregos, é claro, porque não só os petropolitanos, mas o Estado do Brasil precisa de mão de obra e é claro que isso é importante para fazer também a economia girar e essa retomada vir aos poucos. Mas vamos amenizar os nervos, isso são expectativas e a gente muda de assunto porque na última sexta-feira o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participou da 34ª Fest Tours em Gramado. O governador Cláudio Castro marcou presença no primeiro dia de exposições da Feira Internacional de Turismo de Gramado, que prestigiou a capital Rio de Janeiro, Búzios e Teresópolis. A Secretaria de Estado de Turismo também ocupa um estande próprio de 66 metros quadrados para apresentar os atrativos fluminenses em uma das principais feiras de negócios turísticos da América Latina. O secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacelar, e o prefeito de Miguel Pereira, André Português, também participaram da Feira Internacional de Turismo de Gramado. Ao consolidar uma agenda forte, o governo do estado voltou a sediar grandes eventos como a Stock Car, a Copa Davis e o Rio Open de tênis, recolocando o Rio de Janeiro no mapa dos estados mais procurados por turistas no Brasil. O Rio Innovation Week abriu a agenda de eventos de inovação, um dos maiores da América Latina. Festivais de música como o Rock in Rio impulsionam municípios do interior a registrar aumento da demanda hoteleira do período, o que colabora para fortalecer a economia no estado. Mais de 2.500 marcas em exposição e 40 destinos internacionais estão presentes na Fest Tours, que tem 24 mil metros quadrados de área construída. A projeção de volume de negócios é de 360 milhões de reais e de impacto econômico é de 25 milhões de reais para 2022. Bom, eu queria mostrar agora um recado para você que está em casa, que talvez possa tocar o seu coração. Vamos colocar uma imagem para você aí, enquanto isso eu vou explicar essa história. Essa bebezinha que você nessa foto aí, nesse banner, ela é a Luíse Lima Migues. Ela foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal. É uma doença rara que afeta a formação aí das crianças. Ela precisa de um tratamento específico, de um medicamento específico. É uma doença que não tem cura. Caso você que está em casa queira ajudar, colaborar com essa história, você fique à vontade, tem ali as informações em relação a essa causa que está sendo realizada pela mãe da Luíse. A gente tem inclusive também um videozinho para mostrar para você que conta um pouquinho melhor essa história. O que você faria se eu te desse R$1 hoje? Talvez você fosse rir da minha cara e dissesse, mas o que é que eu vou fazer com R$1? R$1 pode não ter muito valor para você,
mas esse não é o caso da Luísa. Ela foi diagnosticada com AME, atrofia muscular espinhal, uma doença rara e degenerativa. Junto com o diagnóstico veio a luta, o choro, o desespero. Apenas um remédio pode salvar a vida dela, mas ele é o remédio mais caro do mundo. Ele custa em torno de 7 milhões de reais. O real pode não valer muita coisa pra você, mas pra Luísa vale. Pra Luísa vale o sorriso, vale os primeiros passinhos, vale o respirar, vale o acordar, vale o dormir, vale o viver. Se 7 milhões de pessoas se unirem, apenas R$1 pode salvar a vida da Luísa. Você pode salvar a vida da Luísa. Doe. Ame, salve, hoje. Quem tem ame, tem pressa. Tá, e para você que está em casa e quiser ajudar nessa causa, muito importante, a Luísa tão novinha, já diagnosticada com um problema tão grave e degenerativo. Assim fica o nosso apoio também à família. E é lógico que a gente torce aí por essa vaquinha online que foi montada para ajudar a família da Luísa a realizar então aí a compra desse medicamento. Fica aqui o nosso apoio, a nossa solidarização com a família e é claro que você que está em casa, que puder ajudar, R$1 não vai fazer tanta falta assim, mas vai fazer uma grande diferença na vida da Luísa e, é claro, de toda a família que está passando por esse momento muito difícil. Mas é lógico que a gente torce e ora aqui para que esse momento seja apenas passageiro. A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes eu lembro a você que o Jornal Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas plataformas, no site tvc16.com, onde você confere toda a nossa programação, a nossa notícia e também das nossas áreas de cobertura. Além disso, no nosso site, no nosso Facebook, TV Correio da Manhã, você confere a programação ao vivo e comenta e interage aqui com a gente. E em nosso Facebook, TVC16, você, além de conferir a programação ao vivo, consegue rever aquele programa que você perdeu. Além disso, o nosso jornal Correio Petropolitano já está nas bancas. Se você ainda não adquiriu o seu, vá até uma banca próximo de você e garanta o seu jornal Correio Petropolitano. Informações do estado, de Petrópolis e da nossa área de cobertura, você encontra lá. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer então Bruno Quintino de Oliveira, ele que é um dos coordenadores do SPA, do Núcleo de Psicologia Aplicada da Estácio, para desmistificar o tratamento psicológico, a importância dele e, claro, também o apoio da família. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br
Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta, muito bom ter a sua presença, a sua audiência. Vamos conversar então sobre o que foi destaque aqui no início do nosso programa em relação aos atendimentos com os psicólogos. Vamos desmistificar um pouco sobre essa questão e o convidado de hoje é o Bruno Quintino, ele é supervisor do Serviço de Psicologia Aplicada da Estácio aqui de Petrópolis. Bruno, obrigado mais uma vez pela sua presença, você já esteve aqui em outra oportunidade para conversar um pouco com a gente. Obrigado eu poder falar de um tema tão importante que hoje em dia está precisando cada vez mais ser dito. Uhum. Bruno, muitas das pessoas quando começam a falar psicólogo, não sei o que, é para quem está doente, quem está precisando de algum apoio. Não necessariamente, né? Ótimo você ter pontuado isso, Richard, porque a gente ainda vive, né, numa sociedade que tem muito preconceito no campo da saúde mental. Uhum. Quando a gente tem um sofrimento como ansiedade, depressão, pânico, onde não é visto, né, aquela dor subjetiva, muitas pessoas tendem, infelizmente, a minimizar ou considerar o famoso mimimi, né? Uhum. E a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente vai escutando com cuidado esse sofrimento, a gente vê que muitas vezes acaba limitando mesmo a vida da pessoa no trabalho, na esfera afetiva, social, como um todo. Então, quem costuma procurar um psicólogo, né, eu digo que é aquela pessoa que gosta, assim, de cuidar da vida, né, que exige um ato de coragem mesmo, para a gente poder falar o que dói, né, o que às vezes ninguém quer mais escutar, o que nem a própria pessoa está a fim de falar de novo. E a gente, nesse lugar aí, enquanto psicólogo clínico, está podendo escutar dores, às vezes, até então inomináveis. Aí entra, acho que é uma questão importante, eu, inclusive, já presenciei esse tipo de situação da pessoa que você olhava para ela, sabia que ela não estava 100% bem, né? Isso quero dizer mentalmente, né? Mas existia uma resistência para procurar um profissional. Por que isso existe? Tem alguma ligação ali com receio, com vergonha, talvez, de conversar, de se abrir com uma outra pessoa? Tem sim. Muitas vezes as pessoas acham que para ir para o psicólogo só pode ser pessoas ricas, né? Que exige um alto investimento aí, quando eu costumo também dizer que há outros investimentos para além do monetário, para a gente fazer uma psicoterapia. Mas também a gente vive numa sociedade, né, assim, muito machista ainda. Então, homem não chora, né? A gente escuta essas frases, pacientes que às vezes chegam já idosos no consultório com um receio de chorar na frente de um psicólogo ou de uma psicóloga, falando que aquilo dali representa uma fragilidade da tão sonhada virilidade que ele tentou construir ao longo dos anos. Então, é mais comum as mulheres, né, procurarem serviço de psicologia, mas a gente tem visto cada vez mais, ainda bem, que os homens têm se disponibilizado a se escutarem, a poder falar das suas dores também, porque viver dá trabalho e não é tão simples, né? Isso é verdade. Além disso, Bruno, uma questão que eu acho importante a gente também comentar aqui é fazer esse tratamento com jovens, com crianças, principalmente hoje, em que você tem acesso a muita coisa e existe uma pressão pelo primeiro emprego, pelo acesso na universidade, e isso de alguma forma impacta também de alguma maneira para a saúde mental dessa criança, desse adolescente? Sem dúvida. Isso é um tema que a gente vem presentificando cada vez mais lá no SPA, né, como o Richard pontuou. Eu sou um dos supervisores lá dos estagiários e a gente recebe, né, comunidade, criança, adulto, idoso, com problemas, né, no campo da saúde mental. E muitas vezes a gente vê pessoas chegando com uma ansiedade muito aflorada porque não sabe qual curso vai escolher aos 17, 18 anos, que não é uma escolha simples, né, não é fácil isso, exige pensar muito também. Crianças que vão demonstrando uma dificuldade de separar-se dos pais, para ter um quarto sozinho mesmo para dormir, para poder ir para a escola e sustentar aquela distância. Então, a gente tem visto cada vez mais aqui, né, circunstancialmente na cidade, muitos sintomas de ansiedade e depressão e, obviamente, também com certo desdobramento disso devido às chuvas e à catástrofe que teve no início do ano aqui.
durante esse período de 2022 houve um aumento na procura pelos atendimentos, principalmente voltado, por exemplo, a essa questão da chuva, porque hoje a gente vê, até eu mesmo, a gente estava com essa questão da chuva, de cobrir, de ir nos locais, e hoje quando chove a gente já pensa, poxa, vai acontecer de novo, não vai, ou você vai num local que tem uma barreira perto, um morro perto, e aí você vê, você imagina aquilo, enfim, isso aumentou, essa demanda aumentou de atendimentos lá no SPA? Aumentou consideravelmente. A gente tem uma fila, né, literalmente, de pessoas que ainda não conseguem ser assistidas pelos estagiários, pelo limite mesmo de aluno que consegue naquele momento acompanhá-los, mas também porque isso está expressando de fato uma alta demanda de cuidado ali, né? Essa questão da chuva, né? A gente está chegando no verão já, e vira e mexe aparece como um certo receio de ansiedade aí. Como é que vai ser no período que vem, né, no ano que vem? Não dá para saber, chover vai, né? É uma cidade que o clima já traz isso, mas assim, a gente poder cada vez mais pensar que políticas públicas são fundamentais para alguns desastres serem minimizados no que é possível, já é um cuidado com a saúde mental também. Então, é o psicólogo, é o prefeito, são as pessoas que estão nos poderes públicos também que ajudam e auxiliam esse contorno. Uma questão importante, Bruno, nas escolas hoje, seria necessário ter um psicólogo para ouvir as crianças, conversar com elas, e isso de alguma forma seria positivo para a evolução dela como pessoa? Ótima pergunta. Isso entrou agora no Conselho Federal de Psicologia como uma proposta, né, importante e já legislada, que os psicólogos devem estar nas escolas, mas ainda assim há um passo tímido, né? A gente tem muitas escolas em muitas cidades, mas já virou lei que tem que ter psicólogo dentro da escola, mas isso não é uma realidade ainda, infelizmente, em todas as escolas. Mas sem dúvida é importante, porque ali a gente já começa a escutar muitas questões de conflitos familiares, de conflitos da escola também. Infelizmente, tem muitas escolas que acabam cobrando uma dose excessiva de trabalho para crianças que ainda não têm aquela capacidade mesmo mental de absorver tudo, e isso acaba desdobrando numa ansiedade. Às vezes acontece algum bullying, algo do tipo dentro da escola, talvez ter então esse profissional ali vai ajudar até para minimizar esses casos também, né? Isso, sem dúvida. Poder compartilhar as palavras ali, tratar questões sobre o bullying, porque o bullying de fato existe e ele causa desdobramentos sérios, né, assim, na saúde mental das pessoas. Então, uma importante articulação aí da psicologia na saúde mental. Bruno, existe um período, vamos colocar assim, de tratamento, como que é feito isso? Por exemplo, aconteceu esse ano, então ainda está muito fresco na memória das pessoas. Virá outro período chuvoso, e aí, lógico, esse período agora que se aproxima, acho que deve ter uma tendência de ansiedade maior porque está chegando o período de chuva. Mas, por exemplo, não acontecendo de novo, a pessoa ela pode se tornar menos ansiosa ou, de fato, ela vai precisar de um tratamento para que isso possa ser controlado? Então, essa é uma pergunta que vai exigir muita singularidade do caso. Então, nem todo mundo vai precisar de anos de terapia. Algumas pessoas conseguem diminuir o sofrimento de forma significativa por alguns meses de terapia. Cada caso, de fato, é um caso. A gente vai ter essa avaliação semanalmente com o paciente. Ele também vai conseguir dizer ali para o psicólogo, assim, é esperado, que ele fale, olha, acho que hoje já deu, assim, me sinto bem para poder caminhar na vida de uma forma mais autônoma, né, vamos colocar assim. Então, isso vai muito do caso a caso. Mas a gente está comentando sobre transtornos, ansiedade, pânico, depressão. Não necessariamente a pessoa precisa estar com esses sintomas, vamos dizer assim, para procurar um psicólogo. Ter ali um profissional para conversar, para bater um papo, também é bom, né? A gente acaba vendo como também efeito da pandemia, né, um desdobramento disso, que as pessoas precisam de falar. O brasileiro gosta, né, de um afeto, do abraço, do calor humano. Então, na psicologia, a gente percebe isso em alguns pacientes, né, que precisam, às vezes, de ter alguém ali para contar sobre a semana, porque às vezes não tem espaço para falar para a família, para amigos, né? Então, a gente vai vendo, com caso a caso ali, o que aquele paciente está querendo fazer da terapia também. Então, muitas vezes é um bate-papo para o sujeito, mas para nós aqui no campo do outro lado, né, da profissão, a gente entende que naquele dizer ali tem uma comunicação,
tem uma forma de, às vezes, repetir algumas questões que ele não se dá conta. Mas, sim, de fato, na psicoterapia, as pessoas não precisam estar num sofrimento máximo na vida para procurar um psicólogo, né? Isso é muito devido à cultura que a gente tem. Acho que, às vezes, quando a gente já extinguiu todas as possibilidades sem ser do psicólogo, que a gente acaba procurando. Procura o profissional. Uma questão que já comentaram comigo, aí eu pergunto para você se é assim, se não é, a relação de psicólogo com paciente, pode ser um conhecido ou não, ou o ideal é que seja pessoas que de fato não se conhecem, que não têm relação? O ideal é que de fato não tenha uma relação tão íntima. Então, assim, eu não posso atender a minha mãe, o meu primo, um irmão, né? Porque a gente precisa dessa imparcialidade para escutar o outro. Então, é muito importante que a gente possa ter esse cuidado ético, né? Que está, inclusive, regido no nosso Código de Ética da Psicologia, que a gente acompanhe pessoas que não fazem parte do nosso círculo social. Porque aí a gente vai ter uma outra escuta e aquele paciente vai conseguir dizer coisas para além também do que ele pode dizer para uma mãe, um filho ou um pai. Então, para você que está em casa, por exemplo, que vai procurar algum atendimento, fique atento a essa questão que o Bruno comentou em relação aos atendimentos, porque às vezes a gente conhece de fato um profissional da área e fala: poxa, queria fazer uma consulta com você, conversar com você. Então, isso pode interferir, inclusive, no diagnóstico, vamos dizer assim, Bruno. Então, procura um profissional. Às vezes é difícil, né, a gente se abrir com uma pessoa que a gente não conhece, que não temos costume, mas, como o Bruno comentou, o ideal é que seja esse tipo de profissional. Bruno, eu pergunto também para você o seguinte: a gente passou por um período muito complicado, né? Ainda estamos passando, na verdade, né? A pandemia ainda não acabou, a gente sabe que os casos estão diminuindo, assim como o número de óbitos, mas durante esse período de pandemia mais crítico, de lockdown, os atendimentos continuaram e aumentou também a procura por esse serviço? Sim, os atendimentos continuaram de forma online no momento que a pandemia estava muito à flor da pele, vamos dizer assim, né, que era impossível de fato circular socialmente. E sim, a demanda aumentou consideravelmente, principalmente via ansiedade e depressão. A gente está falando aí de momentos muito delicados, né, que a gente escutou de pessoas perdendo inúmeros familiares em um curto período de tempo, não podendo ter o velório, que é fundamental esse ato fúnebre, por mais difícil e angustiante que seja, é importante velar o corpo de algum ente querido, e isso não foi possível na época da pandemia. E complementando assim com a sua pergunta, me fez pensar até na minha pesquisa de doutorado na UFRJ que eu estou fazendo agora, que é justamente sobre os efeitos da pandemia, os efeitos psíquicos, os desdobramentos disso em pessoas que quase morreram, né, devido ao vírus, e o que fica de resto dessa experiência tão traumática. Então, a gente tem lá no SPA da Estácio em Petrópolis muitos casos, né, de sequelas também cognitivas. A gente sabe que a pandemia afeta a questão da memória, no paladar, e tudo isso, obviamente, vai afetar também a saúde mental, quando não bem cuidada. Né? E esse é um outro questionamento que eu vou até fazer aqui. O ambiente pode tornar a gente mais ansioso, menos ansioso? Porque eu, por exemplo, no período da pandemia, trabalhava, ia, né, para o local de trabalho, chegava lá, tem aquele ambiente, as pessoas, e quando entrou a questão do lockdown, eu tive, no caso ali, a possibilidade e o privilégio, vou até dizer assim, de ter o trabalho home office. Só que isso, para mim, por exemplo, que sou uma pessoa até mais agitada, foi muito difícil, porque eu não conseguia separar o ambiente de trabalho com o ambiente de descanso. E aí, ao mesmo tempo que eu estava no trabalho e depois eu saí do meu período de expediente, parecia que eu ainda estava trabalhando. Isso acontece de fato? Interfere? Sim, interfere consideravelmente no sono, né, na alimentação. Algumas pessoas que acabaram desdobrando numa certa compulsão alimentar diante disso também. Então, o ambiente ele pode sim ser muito ansiogênico. A gente teve notícias disso, né, ao escutar os casos. No consultório também chegam pessoas que acabam trazendo, infelizmente, também, às vezes, relatos de assédio moral no trabalho, né? Você já trouxe aí no jornal sobre efeitos da gordofobia. Então, o ambiente de trabalho, do comércio, isso também vai afetar a saúde mental da pessoa. Bruno, em relação a essa questão a gente falou sobre ambiente e tudo mais, mas queria que você pudesse, se possível, explicar para a gente a diferença em relação, por exemplo, à ansiedade, ao pânico, porque às vezes a pessoa ela está com algum desses sintomas, mas
nem ela mesma sabe, né? Ou às vezes, é algo comum, vai passar, e os indícios às vezes não são suficientes para que ela procure um profissional. Quando procurar um profissional, não sei se existe essa pergunta, e qual que seria essa diferença entre pânico, por exemplo, e ansiedade, ou a pessoa pode ter os dois juntos, um é consequência do outro? Então, a ansiedade é um fenômeno natural e normal, digamos assim, do ser humano. Todos nós precisamos ter uma certa ansiedade para sair da cama, para poder se alimentar, para trabalhar. Isso começa a virar, vamos colocar assim, um certo sofrimento, né? Quando um dos desdobramentos de uma ansiedade aflorada é o pânico. Então, no pânico, né, que é um dos transtornos de ansiedade, é o máximo de ansiedade que alguém pode sentir em um curto período de tempo, que vai de minutos. Mas aqueles minutos, para a pessoa que está experienciando o pânico, são literalmente catastróficos, né? A pessoa tem certeza que vai morrer, que aquele coração que está batendo muito rápido é um indicativo de infarto, né? Suando muito frio. Então, já distancia de uma ansiedade considerável esperada do dia a dia, de viver num mundo globalizado, com a internet, etc. Então, quando alguém começa a procurar, né, a terapia, também vai muito no caso a caso. Geralmente, né, assim como na depressão, são os familiares ou as pessoas que estão em volta daquele sujeito que começam a perceber comportamentos um pouco diferentes que a pessoa costumava ter, dormir mais, dormir menos, estar mais estressado, estar menos estressado. E aquelas pessoas que estão ali à volta costumam, né, convocar aquele sujeito, olha, vamos no psicólogo, vamos falar sobre isso, e claro que não também é incomum uma certa resistência, né? Assim, não, eu estou sentindo no meu coração, para que eu vou falar coisa da cabeça, né? Quando, na verdade, tudo está muito interligado. Então... entendi. Então, o pânico ele seria uma consequência, então, dessa ansiedade aflorada, vamos se dizer assim, né? E aí, quando que, por exemplo, entra para um ponto de depressão, e você comentou a questão em relação à mudança de atitudes, que mudanças podem ser essas que podem indicar que aquela pessoa precisa de um profissional, de um atendimento? Então, boa. Assim como a ansiedade é uma emoção natural que eu comentei anteriormente, a tristeza também é uma reação emotiva natural. A gente perder o emprego, terminar um relacionamento, sair do ensino médio para a faculdade não deixam de ser lutos. Então, muitas pessoas acabam ficando tristes por algum momento, a pandemia, né? Agora, isso também vai ter uma diferenciação significativa para a depressão quando essa tristeza começa, de fato, a tomar um campo, né, mental daquele sujeito 24 horas. Então, eu vou ter dificuldade, muitas vezes, de dormir, eu vou conversar, mas ver a vida de uma forma muito acinzentada, muito em preto e branco, tudo perde o sabor, tudo perde o gosto, né, psíquico mesmo, de emoção, né, a libido diminui consideravelmente. E o que a gente percebe, né, uma frase bem comum de um sujeito depressivo, é principalmente aquilo que dava prazer para ele anteriormente, hoje já não dá mais. Então, se eu gostava muito de trabalhar, hoje eu não gosto mais, se eu gostava de correr no parque, hoje não me dá mais prazer. É quando a gente acaba, de fato, perdendo prazer para aquilo que a gente tanto gostava. E isso, obviamente, se não cuidado, pode acabar virando uma certa bola de neve. Então, é importante o caminho, né, ser guiado aí por um psicólogo, né, um bom profissional, e às vezes também se desdobrar no campo da psiquiatria, porque a gente sabe que tem antidepressivos que podem sim ajudar e muito no tratamento de pessoas que às vezes não conseguem nem sair da cama, nem tomar banho, desistentes da vida mesmo. Né? Um outro ponto que eu acho importante a pessoa ela também tem o costume muitas vezes de colocar a culpa nela mesmo para, às vezes, coisas que acontecem, não necessariamente são culpa dela, né? Isso é comum também desse tipo de pessoa? Sim, é comum. O depressivo, ele costuma ter uma autorrecriminação que a gente fala muito exacerbada, né? Então, eu não melhoro porque eu não quero, porque é falta de vontade minha necessária, quando a gente sabe que não é bem assim. Não basta só pensar positivo que as coisas vão melhorar. Se fosse assim, nem precisava de psicólogo, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo mesmo. Tem muitos fatores que podem atravessar naquela história de vida do usuário, do sujeito ali, a sua depressão, né? Muitas vezes é a família, pode ser conflitos conjugais seríssimos que a pessoa acaba trazendo, a depressão sendo uma forma de comunicar que ela está sofrendo assédio moral no trabalho, que está sofrendo violência doméstica em casa e tinha vergonha de falar. Então, a depressão, né, ela pode ser uma forma de comunicação muito primitiva daquele sujeito para poder falar que está muito difícil a vida. Além disso, eu pergunto, o ambiente, por exemplo, e aí para as crianças nesse caso,
às vezes ela está num ambiente muito tóxico, de muita discussão, né? Um ambiente não saudável. Isso pode tornar ela uma pessoa ansiosa também no futuro, ou trazer esses indícios, até às vezes personalidade daquele ambiente tóxico para ela. Sim, isso a gente percebe consideravelmente lá no SPA da Estácio, né? Muitas crianças ansiosas num momento que traz notícias aí da relação conjugal dos pais. Os pais muitas vezes acabam, infelizmente, não tendo muita noção de que aquilo vai interferir na criança, de que uma briga exacerbada, gritaria, né? Bateção de porta vai influenciar uma criança, né, de 5, 6 anos. E a gente precisa ter esse cuidado de também, não só acolher a criança, mas os pais também, né? O que a gente fala aí de psicoeducação. Poder trazer para eles formas, né, positivas e cuidadosas de parentalizar o filho, de cuidar deles, que também não é uma tarefa fácil, né? Quando se nasce um filho, se nasce uma mãe, se nasce um pai, não tem, né, regras, assim, lista de bolo feita, é uma construção de manual, fato. né? Não tem manual. Então, mas assim, de fato, ambientes muito ansiogênicos e hostis podem, assim, ocasionar depressões e ansiedades seríssimas em crianças. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para abordar ainda mais sobre esse tema e, claro, como a gente já está comentando aqui, explicar um pouco mais sobre ansiedade, sobre depressão e, claro, também sobre esse processo de atendimento com um profissional psicólogo. A gente volta já já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano de volta aqui para o nosso último bloco, hoje que estamos falando aqui sobre o atendimento psicológico, sobre ansiedade, depressão. É um tema que é fundamental, principalmente no momento em que estamos vivendo. E aí a gente entra naquela questão, Bruno, hoje nós temos muito tudo digital, tudo na hora, tudo ali na mão, tudo pronto, na tela do celular. Isso impacta também para uma ansiedade das pessoas de quererem o imediatismo? Sim, principalmente, né, nos jovens, nos adolescentes. A gente percebe isso, uma certa ansiedade, né? Muitos trazem no consultório prints de WhatsApp, precisam de ler ali pra gente. Olha como é que ele falou, sendo que mensagem de WhatsApp não tem entonação vocal, né? Mas a pessoa já traz uma certa ansiedade ali sobre isso. Mas sim, redes sociais, elas podem ir para um lado positivo, tanto também quanto negativo, né? As pessoas, às vezes, acabam gerando certos vícios ali também. A gente escuta, né, muitas pessoas que, às vezes, não conseguem sair da rede social, precisam de postar, expor tudo da vida, né? E a gente vai vendo que, na maioria das vezes, né, não é regra, claro, mas muitas vezes isso traz de uma insegurança daquela pessoa, que ela precisa de ser, né, muitas vezes amada via likes, né, curtidas nas fotos. Para aquela pessoa, muitas vezes, é uma forma de representar um afeto que ela precisa, ser reassegurado 24 horas. Então, a ansiedade, ela pode aparecer também nesses momentos onde a internet acaba virando uma certa compulsão ali. É até importante, há algum tempo atrás, não vou me recordar agora a data, inclusive algumas redes sociais tiraram aquela questão de quantas pessoas curtiram a foto, quantas pessoas não curtiram, né, deram dislike. Por exemplo, o YouTube hoje em dia não tem mais aquela quantidade de dislikes, né, no vídeo. Seriam alternativas aí para de alguma forma tirar essa compulsão pelos likes das redes sociais, né? Isso, e a gente viu que teve pano para manga, né? Muitas pessoas começaram a se sentir incomodadas por não terem as curtidas ali. Então a gente via qual que é o uso que aquele sujeito tem da internet, né? Além, lógico, da internet, outras milhões de coisas podem fazer com que uma pessoa se torne mais ansiosa, menos ansiosa, além, lógico, dos cenários
que essa pessoa vive. E eu pergunto, Bruno, existe talvez de alguma forma algumas atividades que essa pessoa possa realizar para de alguma forma tentar controlar, por exemplo, essa ansiedade ou esse imediatismo? Sim. No processo que a gente vai escutando o sujeito ali na clínica, é importante que, em vez da gente impor certas atividades que possam dar prazer para ele, é perguntar de fato, construir o que ele gosta ou gostava de fazer, no caso. Então, se a pessoa gosta de malhar, a gente reforça, né, dizendo que é importante então ela continuar tendo esse movimento na academia, porque a gente sabe que tem um desdobramento aí neuroquímico mesmo no cérebro, né, que vai ajudar a confortar esse estresse, essa ansiedade. Leituras, cultura, teatro, filme, Netflix também é saúde mental, né, se a gente poder ter alguma série que gosta, um filme que faça a gente poder pensar e se identificar com algum personagem que está passando por algum momento, às vezes, difícil, que beira a realidade que a pessoa pode estar atravessando naquele momento. Então, tem muitas oportunidades hoje em dia da gente poder pensar e articular diversos dispositivos aí para cuidar da saúde mental, para além do consultório. A música também, acho que pode entrar aí, né? Às vezes a pessoa está num momento mais triste, bota uma música de fato para chorar ali, aquela coisa. Quando está numa vibe, vamos dizer assim, né? Com um astral mais para cima, mais alegre, põe uma música mais agitada. E aí eu pergunto, Bruno, uma outra questão que acho que também pode ser importante, acho que você já até comentou logo no início, de ter também um ciclo, vamos dizer assim, saudável, por exemplo, dentro de casa. Porque não adianta, por exemplo, só a pessoa ali, às vezes, procurar um atendimento, mas às vezes o pai também está precisando de uma ajuda, a mãe, e aquele ambiente tóxico, de alguma forma, também pode dificultar no tratamento dessa pessoa. Sim, e aí às vezes também cabe a gente, quanto psicólogo, convocar, se for no caso de adolescentes ou crianças, esses pais para poderem falar não só do adolescente, mas da vida deles também. O que não significa que vai virar psicoterapia de pai, mãe e filho ao mesmo tempo. Mas, quando a gente vai escutando com certo cuidado esses pais, a gente pode encaminhá-los para psicoterapeutas também de confiança da rede, para eles também se organizarem ali o que dá, o que é possível mentalmente, e esse ambiente tóxico, como você disse, poder ser um pouco mais límpido, né? E como que funciona, por exemplo, o atendimento lá no SPA? Como que a pessoa faz para procurar? Ele é gratuito, não é? Existe algum agendamento? Como procurar esses atendimentos? Ótimo, existe o agendamento sim, ele é presencial, né, lá na estácio aqui de Petrópolis, lá no Bingen. O atendimento é gratuito, é realizado por estagiários que estão finalizando a graduação, ou seja, estão nos últimos períodos aí da faculdade, são supervisionados semanalmente por mim e por outros professores também, que tem outras equipes de estagiários. Então é um trabalho assim bem sério, bem cuidadoso que a gente tem ali, porque a gente está falando de vidas, cuidando de vidas, né? Então a gente precisa de ter essa ética e responsabilidade muito séria, é o que eu tento transmitir semanalmente para os estagiários que estão ali enquanto futuros psicólogos na frente, às vezes, muitos sofrimentos, né? Tão intensos, tão difíceis de serem escutados e difíceis de serem compartilhados na supervisão. Então, reforço aqui, né, que no SPA a gente tem atendimentos de crianças, adultos e idosos, e que o atendimento é gratuito, e que mesmo tendo uma fila nesse momento de espera, porque isso demanda, né, e mostra que a saúde mental também petropolitana precisa aí de ser escutada, né? Mas é possível, em algum momento aí, a instituição vai informá-los quando chegar o momento da pessoa, de fato, efetivar o atendimento. E aí eu pergunto, qual seria a necessidade, não só no caso aí, né, desse caso, por exemplo, a Estácio realiza esse trabalho, mas talvez de outros órgãos adotarem esse serviço de atendimento à população, ou até mesmo as empresas de terem um profissional dentro do seu ambiente de trabalho para ouvir essas pessoas, para criar ali um ambiente mais saudável? Então, ótima pergunta. A psicologia ela é muito plural. Muitas pessoas ainda acham, né, que a psicologia é só no consultório com um paciente, não é, né? É uma das modalidades da clínica que a gente fala tradicional, mas eu também, como trabalhei no SUS por 2 anos, lá em Minas, trabalhei em hospitais, né, em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem aqui também em Petrópolis, que são para pessoas que têm sofrimento mental grave, como uma psicose, uma esquizofrenia, tentativa de suicídio. Então, o psicólogo, né, o analista, enfim, ele está na vida. Onde o sujeito vai estar, assim, espera-se que o psicólogo vá, né, quando, obviamente, precisar de uma demanda de escuta.
Então, pessoas que vivem, né, em situação de rua, a gente também tem essa abordagem de acolhê-los em instituições de caridade, em igreja, em empresas para os funcionários, para não causar muitos burnouts, né, que é quando a panela de pressão estoura ali sobre aquela mentalidade do trabalhador. Então, tem várias possibilidades da psicologia poder atuar e, de fato, cuidar da saúde mental aí das pessoas. Agora eu pergunto o seguinte, o psicólogo também precisa de psicólogo? Sim, sem dúvida, né? Eu faço aí a minha análise há quase 10 anos e é importante, né, sim. Se a gente não escutar as nossas questões anteriormente, eu acho muito difícil a gente poder escutar a dor do outro se a gente não passar por esse processo, né? Então, é um compromisso ético importante que nós, profissionais da saúde mental, possamos também cuidar das nossas questões e dores para não atravessar na escuta daquelas pessoas que chegam para a gente no consultório. Bruno, uma questão relacionada a esses atendimentos, por exemplo, existe uma fila, por exemplo, lá na Estácio, as pessoas às vezes precisam de um atendimento, procurar algum profissional. Existe uma quantidade necessária de atendimentos ou vai variar também caso a caso? Varia em caso a caso, mas no geral a gente tem aí, devido à grande demanda de pessoas, uma certa rotatividade. Então, é esperado que o paciente fique no máximo 1 ano na instituição, sendo atendido pelo estagiário. Mas aí a gente pode fazer, né, muitas pessoas acabam indo com o estagiário que acabou de formar para o consultório, né? Isso mostra um vínculo terapêutico e um bom trabalho realizado também. Mas a ideia é que tem esse período de 1 ano no máximo na instituição. E em relação às sessões, aí independentemente se lá no SPA ou num consultório particular, uma vez por mês, 2 vezes por mês ou vai variar também? Não, é semanalmente, né? Assim, espera-se que seja semanalmente. Em alguns casos que a gente vê uma necessidade de mais sessões, a gente às vezes sugere 2 sessões por semana, mas lá no SPA ocorre semanalmente, de 30 a 50 minutos geralmente, e muitas vezes o paciente quer inclusive até mais sessões durante a semana, porque ele está vendo assim, um efeito, um desdobramento positivo sobre aquela conversa que ele teve com o estagiário ou o psicólogo na clínica. Em relação, aí para a gente voltar só uma questão da depressão de novo, a gente comentou sobre o pânico, comentamos sobre a ansiedade, e claro que a depressão é algo muito triste, vamos dizer assim, mas fundamental ser debatido. E como você até bem comentou, ainda existe aquela questão relacionada não, eu estou bem, né, aquela rejeição da procura de um tratamento. E aí eu pergunto, o apoio da família nesses casos é importante? É importante mostrar para a pessoa que ela precisa de fato procurar um profissional? Porque existe aquela que, não, eu estou bem, não quero, não sei o quê, mas se a família deixar de lado, aquilo ali pode evoluir. De alguma forma, também é importante a pessoa ficar ali no pé, vai, procura, olha, é melhor você fazer um tratamento? Se for muito forçado, o paciente acaba não indo, né? Mas ele vê também que, às vezes, um olhar de preocupação, um olhar afetivo daquela família, né, que diz, olha, eu não estou dando conta de poder te ajudar mais do que eu consigo, acho que você precisa de uma escuta profissional, no caso aí da psiquiatria ou psicologia. Às vezes o sujeito vai se sentir abraçado ali e vai, de fato, procurar. Então, assim, é muito delicado e, como você disse, é importante, né, que a gente tematize e debata esse tema da depressão, até porque em Janeiro Branco, né, que tem essa campanha agora do Conselho Federal de Psicologia, que é falar sobre a saúde mental, né, iniciando o ano, né, como uma forma aí de pensar em novas possibilidades da vida. E o depressivo, ele traz muitas vezes um discurso assim, não quero mais, não vejo mudança, né? Um discurso muito crítico. Então, se a gente não escutar isso primeiro, sem tentar colorir muito, né, aquele discurso, o sujeito ele acaba não conseguindo melhorar no tratamento. A gente precisa escutar essa mortificação. Por isso que é tão importante que o psicólogo invista na sua formação também. Bruno, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Tem alguma coisa importante que talvez a gente não tenha comentado, ou que você queira passar para a população, uma dica, uma orientação? Alimentação talvez também possa influenciar nessa questão de alimentação, de ansiedade?
Sim, os alimentos industrializados, né, acabam fomentando, em muito açucarados, acaba fomentando também uma certa ansiedade, né? E também desdobramentos no corpo, como uma possível diabetes, por aí vai. Mas eu gostaria de reforçar a importância da gente poder procurar um psicólogo, né? Assim como a gente acaba procurando um fisioterapeuta, um educador físico, um médico, a saúde mental, né? Sem ela, eu acredito que a gente não consegue fazer nada na vida. Então, é muito importante esse lugar de cuidado, né? De que é um ato, né? De cuidar da vida e que exige muita coragem, de fato, né? Assim, falar das dores, falar daquilo que incomoda, não é um processo simples, mas às vezes é muito necessário para a gente poder pensar de que forma a gente está vivendo e como a gente quer viver. Bruno, então, obrigado mais uma vez pela sua presença, por compartilhar aqui com a gente, passar algumas orientações, que inclusive são fundamentais, como a gente já bem comentou aqui. Obrigado boa tarde. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia também, viu? Algumas questões relacionadas aí a atendimento, para diminuir a ansiedade, não necessariamente é o atendimento na clínica. O Bruno comentou, existem algumas atividades, mas é claro que a gente deixa aqui a nossa orientação. Se você puder, se você quiser, tiver essa oportunidade, converse com um profissional, faça pelo menos ali uma consulta experimental para você entender um pouco de como que funciona e, claro, quem sabe até seguir com o procedimento, com um bate-papo ali com aquele profissional, viu? A gente volta numa próxima oportunidade, é claro, eu conto com a sua presença, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.